Olá você, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos ver justamente resolução de questões da OBMAP e da Banca Celeste, ok? Então vem comigo para a gente começar a resolver as questões de forma bem tranquila, bem legal, tá bom? Então olha só, na primeira questão está dizendo exatamente o seguinte, ó, Daniela quer cercar o terreno representado por esta figura aqui, ok? Nessa figura, dois lados consecutivos são sempre perpendiculares e as medidas de alguns estão indicadas em metros. Quantos metros de cerca Daniela terá que comprar? Então aqui eu preciso justamente ver a condição, tá, de quantos metros eu irei comprar para poder cercar esse terreno aqui de Daniela. Só que tem um detalhe, eu tenho duas medidas aqui que são desconhecidas, exatamente essa medida aqui e essa medida aqui que eu não conheço, tudo bem? Então o que é que a gente pode fazer para a gente conhecer, saber qual é justamente a medida desse terreno? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar aqui, ó, esse lado aqui, que é oposto a esse lado aqui de 40, tranquilo? Tá, por quê? Quando eu faço isso aqui, se esse segmento aqui todo ele tem 80, então daqui para cá, ele passa a ter exatamente 60. Por que ele passa a ter 60? Porque esse lado aqui, ó, ele é paralelo a este lado aqui, então este lado aqui vai ter 60. Se o lado todo aqui tinha 80 e esse pedacinho aqui tem exatamente 60, significa dizer que esse pedacinho aqui ele vai ter 20. Ora, se esse pedaço aqui ele tem 20 e se ele é paralelo a este aqui, consequentemente esse aqui também vai ter 20, tranquilo? Então esse pedacinho aqui está paralelo a este aqui. Eu quero descobrir agora qual é essa medida aqui. Então o que é que eu observo? Se eu traçar esse segmento aqui, eu vou observar que esse pedacinho aqui, que é 40, também vai ser paralelo a este aqui. Ou seja, esse pedacinho aqui vai ser 40 e essa parte que sobrou aqui vai ser 20. Uma vez que essa medida aqui é 20, esses lados paralelos aqui, eu posso dizer sem nenhum problema que ele mede exatamente 20. Então vamos ver aqui comigo, olha só, eu já tenho 60, mais 60 desse lado eu tenho 120, 120 com 80 eu já tenho 200, aqui eu tenho 240, 260 com mais 20, 280, alternativa B, tranquilo? Vamos para a próxima. Olha só, na parede de uma fábrica foram deixados espaços abertos para permitir a instalação de equipamentos. O arquiteto fez um desenho para indicar a localização desses espaços. Observando o desenho da parede, no qual cada quadrado azul corresponde a 1 metro quadrado, ou seja, cada quadradinho desse aqui corresponde a 1 metro quadrado azul, determinar a área dos espaços em branco, tranquilo? Então olha só, a única coisa que eu vou fazer aqui é lembrar que aqui também são quadrados perfeitos, portanto cada quadradinho desse vai ter a sua parte. Então eu tenho aqui 2, 4, 6, aqui eu tenho 2, ó, quando eu faço isso aqui eu vou ter exatamente, nessa condição aqui, tranquilo? Então assim, determinar a área dos espaços que estão exatamente abertos. Lembrando que aqui, a figura geométrica que formou aqui, ó, foi exatamente um retângulo, tranquilo? Então aqui eu tenho base vezes altura, eu tenho aqui 2 e aqui eu tenho 3. Então a área desse retângulo aqui é 2 vezes 3. Agora eu tenho aqui, ó, outro retângulo, em que a base dele é 2 e aqui eu tenho 1, então eu tenho 2 vezes 1. Então eu tenho a área desse outro retângulo aqui, 2 vezes 1, depois eu vou multiplicar apenas por 2. Eu tenho aqui agora a área de um quadrado perfeito, ó, tranquilo? Então aqui esse quadrado é um quadrado de 3 por 3, a área desse quadrado é lado elevado ao quadrado, portanto aqui vai ficar 3 elevado ao quadrado. E depois aqui agora também eu vou ter aqui
2, 4, 6, base vezes a altura, 2 vezes 3. Tranquilo? Então eu posso também multiplicar esse aqui por 3. Então aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 9. Só que aqui eu vou dobrar. Vai passar a ser 4 e aqui vai ser 12. Vamos fazer aqui a continha. Olha só. Eu tenho 12 desse aqui com esse aqui. Eu tenho 4 desses dois e eu tenho exatamente aqui 9 desse aqui, ó. Tranquilo? 9, 13, 15, mais um aqui vai dar exatamente quanto? 25, alternativa C. Aqui a gente observa o seguinte, eu estou usando aqui o conhecimento apenas para calcular a área dessas figuras que estão exatamente aqui. Eu tenho retângulos e aqui eu tenho exatamente quadrados, ok? Vamos para mais uma questão, tranquilo. Olha só, vamos ver. Essa daqui está bem tranquila, considerando o cubinho como igualdade ao volume, unidade de volume. O volume do paralelepípedo representado na figura abaixo, qual é esse volume? A gente lembra que para a gente calcular aqui o volume, tá? A gente faz a aresta 1 vezes a aresta 2 vezes a aresta 3, tranquilo? Então, ó, aqui eu tenho aqui a aresta 1, daqui para cá eu tenho a aresta 2 e daqui para cá eu tenho a minha aresta 3. Então agora eu vou só contar, tranquilo? Então olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu vou ter 5. Aqui eu tenho, ó, 1, 2. E depois eu tenho aqui agora 1, 2, 3, tranquilo? Ó, então aqui eu vou ter 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, então eu tenho que o volume aqui é exatamente 30. Então eu venho aqui, ó, na alternativa D e já marquei tranquilamente, beleza? Vamos para mais uma, por gentileza, por favor. Essa daqui é uma questão super bacana, super tranquila, porque muitas vezes o aluno olha e fala, nossa, eu não vou conseguir, é difícil. E a gente mostra assim que na prática é bem tranquilo, tranquilo? Numa praça será construído um jardim com o formato da figura abaixo e plantada grama no seu interior. Ao lado do quadrado, o lado do quadrado mede 2. Então está dizendo aqui, ó, que um lado desse quadrado aqui ele mede 2. E os triângulos são todos iguais à área a ser plantada. Então aqui também eu tenho nessa condição aqui. Vê que detalhe bacana, né? Se o lado do quadrado mede 2, a gente sabe que a área do quadrado é lado elevado ao quadrado, então a área desse quadrado aqui vai ser exatamente 2 ao quadrado, que vai ser igual a 4, certo? 4. Então a área desse quadrado aqui, ele vai ter exatamente a medida de quanto? De 4, certo? A gente está aqui em metro, então vai ser 4 metros quadrados. Mas olha só que coisa bacana. Quando eu projeto isso aqui, quando eu faço isso aqui, fazer isso aqui, ó, eu observo tranquilamente que eu vou ter exatamente a mesma medida do quadrado, só que agora dividido em 2. Por quê? O lado também do triângulo aqui mede 2. Ou seja, se eu pegar essa parte aqui e eu rachurar ela aqui, eu tenho exatamente aqui 4 metros quadrados. Tá certo? Então eu peguei essa parte mais essa parte. Se eu pegar essa parte aqui e eu transferir ela para cá, tranquilo, eu também passo a ter exatamente 4 metros quadrados, porque eu peguei esse pedaço mais esse pedaço aqui. Então é só, eu tenho 4, eu tenho 8, eu tenho exatamente quanto? 12 metros quadrados, tranquilo? Então a única coisa que eu fiz aqui foi justamente projetar aqui os lados do quadrado e entender que a área desse quadrado aqui é 4 metros. Portanto, cada pedacinho desse aqui, a metade do quadrado teria 2 metros quadrados, tranquilo? Vamos para a próxima questão. Essa daqui também é super tranquila. Ó, os triângulos desenhados abaixo tem cada um 2 centímetros de área, cada triângulo.
e cada quadrado tem 4 centímetros quadrados. Então esse aqui tem exatamente 2 centímetros quadrados, esse tem 2 centímetros quadrados e esse aqui tem 4 centímetros quadrados. Tranquilo? Beleza. Formei 3 figuras, a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Certo? Em cada uma delas os 3 polígonos acima descritos. É correto afirmar que a área das 3 figuras são iguais. A área da figura 2 é maior do que a área da figura 3. A área da figura 1 é maior do que a área da figura 2. E a área da figura 1 é maior do que a área da figura 3. Então, o que é que está perguntando aqui? O que é que tem de diferente aqui? O que é que eu consigo observar? Aqui não mudou o formato porque eu peguei as figuras e eu montei. Com essas 3 pecinhas eu montei 3 figuras aqui diferentes. Se a gente observar, aqui não deixou de ser 2 centímetros, aqui também não deixou de ser 2 centímetros e aqui também não deixou de ser 4. A gente observa que esse padrão também é, ó, 2, 4, 2, 4, 2 e 2. Tranquilo? Então, ó, a área das 3 figuras são exatamente o que? Ó, iguais. Tranquilo? Então, eu consigo observar que mesmo mudando o formato, a área permaneceu a mesma. Tranquilo? Vamos para mais uma. Essa daqui é uma questão bem tranquila para a gente poder finalizar. Um cubo de madeira tem 3 centímetros de aresta, 2 faces opostas pintadas de amarelo e as outras faces foram pintadas de verde. Preste atenção num detalhe importante. 2 faces opostas pintadas de amarelo, ou seja, essa parte que está de amarelo, do outro lado também vai ser de amarelo. E as faces que foram pintadas de verde, ou seja, essa daqui, essa daqui, essa daqui e exatamente essa daqui de baixo. Olha só, formando um cubo com 27 cubinhos de 1 centímetro de aresta, conforme indicado no desenho. Quantos cubinhos aqui tem faces pintadas com 2 cores? Tranquilo? Quantos cubinhos vai ter faces pintadas com 2 cores? Então, olha só, aqui, se a gente parar para observar, eu vou ter aqui exatamente o seguinte. Essas aqui que eu estou demarcando aqui, tá? Vão ter exatamente as faces pintadas com 2 cores diferentes. Tranquilo? Ó, só que essa do meio aqui não vai ser, certo? Não vai ser de jeito nenhum. Por quê? Porque ela tem aqui, no meio dela aqui, vai ter amarelo desse lado, amarelo desse, amarelo desse, amarelo desse. Então ela só vai ter exatamente uma cor. Então se eu tenho 27 e nessa sequência aqui, ó, 1, 2, 3, então eu pego 27 e eu tiro 3 que não vai estar nessa condição, eu tenho exatamente aqui 24 cubinhos. Tranquilo, uma questão apenas de interpretação, para a gente poder resolver de forma bem tranquila, certo? Vamos para a próxima questão, para a gente poder entender, tranquilo? Tá joia? Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima, tá bom? Muito obrigado. Saiu na frente.